Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? A gente vai começar mais uma Padoca Digital aqui. Eu tenho o prazer de convidar e ter aqui, né, nessa nossa conversa, o Eduardo Stefano, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Eu vou contar rapidamente aqui a história. Eu trabalhei, reportava para o Edu, né? Ele era country manager da Motorola, ficou anos aí. Depois eu vou fazer uma apresentação dele. Muitos já conhecem o Edu. Mas esse carinho aí se deu porque ele me deu uma oportunidade lá dentro da empresa, né? Então eu estava na área de pré-vendas, técnico, engenheiro, e aí ele viu essa característica comercial e falou, pô, acho que eu vou dar uma oportunidade para esse cara aí. E a gente bateu um papo, até eu lembro a primeira pergunta que ele me fez, ele falou assim, cara, fala aí para mim, como que é gerir canal? Né? Conta um pouquinho, como que você vê, como que você faz a gestão aí de um conflito nesse ambiente de vendas indiretas. Foi bastante bacana e aí ele me deu essa oportunidade para eu entrar dentro dessa área muito interessante que é da área de vendas. Então esse é o meu agradecimento aqui pro Edu. Eu vou fazer uma breve apresentação. O Edu ele é graduado em engenharia eletrônica pela Mackenzie, tá? Tem um MBA pela USP, na área de MBA na área internacional. Trabalhou por anos, 38 anos, carrega 38 anos de experiência aí, nesse mercado de telecomunicações, passando aí como country manager de grandes empresas, como a Motorola, conduziu projetos enormes, né? Passou pela Brightstar também, né? E atualmente ele está como consultor de negócios, consultor para pequenas empresas. Ele tem um foco muito grande nessa questão de ajudar os empreendedores alavancar o business, né, com toda essa experiência que ele carrega, poder ajudar essas pessoas que estão entrando no mercado ou aqueles que já estão a drivar o business de uma maneira mais robusta. Acho que é isso, né, Edu? Se quiser complementar alguma coisa. Nossa, excelente. Excelente, Thiago. Primeiramente, um prazer estar com você. Parabenizo você. Já vi algumas edições aí da Padoca Digital. Achei super legal, achei super criativo e leve, né? Eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de leveza para falar de assuntos, às vezes, que são até difíceis de digerir, né? Mas acho que a Padoca Digital dá essa informalidade e falar de você também é um presente, né? Ver essa transformação ao longo aí de mais de uma década. Fico feliz por tocar lá atrás e poder pensar, que eu acho que é uma das virtudes do gestor, sem dúvida, identificar e potencializar realmente oportunidades para o futuro, né? Não é só você, mas, sei lá, uma dezena ou mais de colegas eu tive o prazer de poder tocar, de poder ajudar a fazer uma transformação em suas carreiras, né? E analisando você, não deixa de ser diferente. Legal. Muito bom. Então a gente vai começar aqui. O papo de hoje vai ser a respeito de perfis de vendedores, né? A gente tem o perfil Hunter e o perfil Farmer. E o Edu, inclusive, escreveu um artigo. Ele tem vários artigos, inclusive segue ele. Eu vou deixar o link aqui para vocês do LinkedIn dele. Então sigam ele lá. Existem vários artigos e um deles que a gente escolheu aqui para a gente bater o papo é esse tema do vendedor, do Hunter versus o Farmer. Então, Edu, vamos lá, sem mais delongas, né? Vamos começar aí. Quando você escreveu esse artigo, o que te motivou a falar a respeito desse tema? Olha, é uma boa pergunta, excelente, porque, primeiro, muita gente quer migrar para a área comercial e muitas vezes pelo motivo errado, né? Você vê muita gente, às vezes, nas corporações, você passou por isso, mas com você eu pessoalmente não estava errado, pelo contrário, acertei. Eu acho que o perfil do vendedor ele tem que ser preservado, né? Se você é um cara comercial, você tem que ter algumas qualidades que são vitais para que você consiga fazer esse bom trabalho. O primeiro é gente, é gostar de gente, é gostar de conversar, é gostar de desenvolver o relacionamento, é entender as oportunidades que estão por trás do relacionamento. Muita gente nas corporações, ou nas grandes corporações de preferência, às vezes olha o vendedor como aquele bom vivant, né? Aquele cara que chega de manhã, faz o relatório de despesa, vai viajar, volta uma semana depois. Mas, se esse vendedor não for disciplinado,
Se esse vendedor, de fato, não tiver no DNA dele a vontade de fazer acontecer e ser autogerido, né? Hoje, a internet é um advento muito viável, uma ferramenta muito boa, mas há 10, 20 anos atrás não era essa a realidade. Então o cara tinha que literalmente bater lata para conseguir algum resultado. E em cima de tudo isso é que eu coloco primeiro a importância do cara saber se realmente ele tem o perfil para ser vendedor. Validado esse perfil, eu escrevi o texto porque eu percebi nas empresas e nas quais eu trabalhei também muito tempo, você colocar o cara certo, às vezes, no lugar errado. Né? E um exemplo típico desse é você colocar um cara que é um caçador de oportunidades, um cara que levanta oportunidade no boteco tomando um café. Ele identifica um cara do lado ali já tem um potencial negócio. Esse camarada, com perfil de caçador, de hunter, ele tem uma característica muito específica. Ele gosta de gente, ele desenvolve o networking dele, mas ele não tem paciência para ciclos muito longos de negócios. Então, aquele negócio que ele tem que fomentar, crescer, falar em 3, 4, 5 níveis hierárquicos dentro da organização do cliente, normalmente esse perfil de vendedor não tem a paciência para isso. Perfeito. Por outro lado, você também tem vendedores e que são extremamente competentes, têm o perfil também agressivo, gostam de gente, gostam de falar, porém esse vendedor é mais minucioso, ele tem aquela impaciência mais controlada, ele enxerga a estratégia do cliente a médio e longo prazo, e esse perfil de vendedor tem a paciência de saber que o ciclo do negócio, para mantê-lo motivado, é um ciclo mais longo, de 6 meses, de 1 ano, a depender do caso, até maior do que 1 ano. Então, você acaba tendo 2 perfis de pessoas talentosas do ponto de vista comercial, só que com respostas muito diferentes. Então, você tem o hunter, que é aquele cara com a faca nos dentes, literalmente, com vontade de fazer negócio, com vontade de girar negócio. Agora, se você colocar esse perfil de vendedor num cliente a ser desenvolvido, sabendo que o ciclo desse negócio será mais longo, você terá muita dificuldade de êxito e ele provavelmente se frustrará no meio do caminho. Exato. Né? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que o farmer, que é aquele semeador, que é aquele camarada que tem a capacidade, ele chega na empresa, ele já fala com a sensorista, já ficou amigo lá da mulher do elevador, que acho que nem tem mais hoje, mas em alguns lugares ainda tem. Ele, o porteiro, a recepcionista, a secretária, ele consegue navegar em todos os níveis hierárquicos. Esse já é um outro perfil, que ele tem uma ansiedade e uma impaciência mais controlada, ele tem por característica a busca de uma forma mais sistêmica das oportunidades, ele constrói a oportunidade tijolinho a tijolinho. Então, esse perfil você tem que qualificar e selecionar muito bem aonde ele vai utilizar, aonde ele vai ser utilizado. Edu, uma curiosidade, você comentou a respeito do Hunter e do Farmer aqui, bem interessante essa questão de perfis distintos, né? Você acredita que o Farmer, e aí eu elucubrando aqui, né? Você acredita que o Farmer pode agregar mais valor no processo de venda ou ele pode trazer negócios mais vultosos? O que você acha? Acredita nisso? Pelo fato dele trabalhar mais a oportunidade, ele pode agregar mais valor nessa jornada aí? Eu acho que o farmer ele tem uma característica de levar esse namoro ao casamento e um casamento sólido por mais tempo. Uhum. Eu costumo usar e usei durante muito tempo a estratégia do famoso deep and wide. O que é o deep and wide? O custo de você identificar um cliente e fazer um primeiro negócio com esse cliente, ele é muito alto nas empresas. Se você pegar todo o tempo até você conseguir, de fato, gerar uma primeira venda para esse cliente. Então, rompida
essa primeira barreira, o papel do farmer é o papel de tentar tornar essa relação vitalícia. E não só naquele negócio que você fez, mas para novos negócios que você vai identificar estando já dentro desse cliente. Então, eu considero que para perpetuar os negócios, o papel do farmer é fundamental. É fundamental. Se você não tiver esse perfil de vendedor que conhece todo mundo, que sabe a estrutura organizacional do cliente, que sabe como navegar em todas as camadas, com quem fala o quê, com quem faz o quê, de que forma ele trata um tema, de que forma ele trata outra, se você não tem esse profissional, lembrando, né, para ciclo de vendas, principalmente no nosso caso de tecnologia, é fundamental que esse profissional entenda todo esse ciclo. Então, a venda consultiva, no final do dia, que não é uma venda de ocasião, e em muitos casos é uma venda B2B, em muitos outros casos B2B2C, ou seja, você vende para alguém que vai vender para o consumidor. E essa relação é fundamental que o farmer faça esse trabalho. Né? E por isso que eu costumo dizer também que um depende do outro, né? Que um perfil de profissional depende do outro. E cabe muito ao gestor, cabe muito aos gestores ter uma estratégia muito bem definida. Edu, deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que, eu estou pensando numa estrutura organizacional aqui, como você liderou por anos aí a Motorola, vamos falar de vendas indiretas, canais, e vamos falar de vendas para governo. Eu vejo o farmer no governo ali, né? Aquele cara que está cultivando, que está tratando o negócio, uma licitação, ou seja, o cara está entendendo aquela estrutura ali para ele poder vender daqui talvez 2, 3 anos, né? Mas vai fazer uma bela de uma venda. O Hunter, eu já vejo um cara por ter esse perfil de venda mais curta, talvez no perfil de venda indireta, onde ele está tratando com o canal, faz sentido para você isso aí? Ou você acha que existe uma mescla aí, talvez de um ponto de equilíbrio, do cara nem ser tão Hunter, nem ser tão Farmer, mas tentar achar uma balança aí? Olha, o teu questionamento é muito importante, porque nas organizações que nós trabalhamos, você trabalhou inclusive comigo há alguns anos, são as organizações mais complexas que nós vivenciamos. Por quê? Porque quando você tem venda indireta, que passa por distribuidores e revendedores ou integradores, e você tem venda direta, que você atende diretamente as chamadas contas selecionadas, você tem naturalmente um conflito se você não tiver uma gestão muito bem mapeada. Então, por quê? Porque o teu parceiro na venda indireta muitas vezes gostaria de vender para o governo também. Exato. Aquele negócio de 10, 20 milhões, ele queria pegar um pedacinho. Mas aí você fala, não, esse é meu, você não se mete, porque isso aqui é só para gente grande. Só que não é bem assim, né? Então você tem que saber trabalhar na venda indireta com um funil de oportunidades que realmente permita que esse teu parceiro seja bem sucedido e seja vencedor. E, logicamente, trabalhar na venda direta, nas famosas contas selecionadas, de uma forma também muito estratégica. Então, o primeiro comentário é esse. O quão complexo é quando você junta as duas coisas. Após juntar as duas coisas, o perfil que você colocou, é mais Hunter aqui no indireto, é mais Farmer na conta selecionada? Sim e não. Eu diria que a proporção do cara que faz negócio mais rápido no canal é uma marca, é uma vertente. Você precisa ter profissionais mais ágeis que façam essa manivela no canal girar mais rápido. Mas, um pouco do DNA de profundidade e de tentar penetrar nesse cliente, porque esse cliente que compra 10 hoje, amanhã ele pode comprar 100 e talvez daqui a um ano ele possa comprar 1000. Ele só vai fazer esse crescimento se você investir na profundidade
de você conhecer um pouquinho desse cliente melhor e poder saber as necessidades que ele tem, mesmo que indiretamente, mesmo que através do distribuidor ou do integrador, você consiga identificar isso e poder auxiliá-lo para crescer. Então, eu diria que é uma proporção 80-20, 80% hunter, 20% farmer, já nos canais indiretos, e quando você traz para as contas selecionadas, aí você tem que fazer um 20-80. Você tem que ser um cara pensando em negócio rápido, 20-30%, e pensando em negócio a longo prazo, 70-80%. Por quê? Porque o negócio de governo, ele se dá principalmente por licitação pública, pela famosa 8666, a lei das licitações. Então, você tem que construir uma história, construir uma argumentação e tornar essa licitação a mais neutra possível, para que companhias como as que nós trabalhamos durante muitos anos, companhias éticas e companhias sérias, possam participar e ganhar um certame desse sem nenhum comprometimento. Faz todo sentido. Legal, belo comentário. Edu, tem alguma dica que você gostaria de passar, por exemplo, pro empreendedor hoje, pro cara que está... Porque o que eu vejo é o seguinte, as pessoas têm uma dificuldade muito grande para fazer essa peneirada, né? Eu falo que é uma peneirada. Chega ali o profissional e fala assim, eu quero trabalhar na área de vendas, mas será que ele tem o perfil da área de vendas? Que é o que você comentou lá no começo do vídeo. Sim, então, puxa, sim. Identificar se aquela pessoa gosta de gente, se aquele cara gosta de relacionamento, se aquele cara tem... Qual que é a tua visão, e de anos aí que você passou várias pessoas na tua mão, qual que é aquele secret sauce lá, né, que você identifica e fala, puta, esse cara aqui é vendedor, independente se ele é farmer ou hunter, mas qual que é uma característica que você olha no olho do cara e você mapeia e fala, puta, esse cara aqui dá para trabalhar na área de vendas? São algumas características importantes. Eu considero um ponto relevante, a forma de se comunicar. O cara olhar no teu olho, né? Independente dele ser tímido ou dele ser muito expansivo, ele tem que olhar no teu olho. Então, eu costumo falar que o corpo fala. Não adianta ele falar... eu gosto muito disso, né? Eu não gosto muito disso. Então, o corpo fala. Eu costumo dizer que o corpo fala. Então, eu acho que o cara que tem o perfil comercial, ele fala com o corpo, além de verbalizar, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, mobilidade. Se você percebe que o teu profissional, ele está muito preocupado com a sala dele, com a escrivaninha dele, se ele vai pôr o porta-retrato da esposa e dos filhos, que ele quer ter um cantinho mais longe do ar-condicionado, ou mais perto, aqui mais perto da janela, põe uma planta, põe duas florzinhas, já está errado. Já está errado. Eu considero que o cara de negócio tem que estar na rua e tem que ter mobilidade. E hoje nós temos 200 milhões de ferramentas para mobilidade. Hoje o cara com o seu celular, basta o celular. Eu cansei já de ir em empresas fazer apresentação, eu vou com o meu celular e com um cabinho, que tem uma interface HDMI. Acabou. Eu com o meu celular eu faço uma apresentação institucional, eu apresento para o cara, eu anoto as demandas, eu já mando um e-mail, recebo, enfim. Mobilidade, eu acho que é um mantra importantíssimo. Se o vendedor está preocupado, e você lembra, em algum período lá atrás, eu devia ter talvez 30 vendedores ou mais, eu tinha meia dúzia de mesas. O vendedor não tinha mesa. Para não ficar lá. Para não ficar lá. Então ele tinha ali, de segunda-feira, normalmente tínhamos uma reunião tática importante, que ele faz lá o relatório de despesa, aquela coisa toda, e de terça a sexta, ele tinha a responsabilidade de preencher a sua agenda no melhor roteiro possível e ir para a rua, amigo. Ir para a rua. Então, assim, eu acho que voltar na origem do cara, muitas vezes o cara olha nas organizações para o vendedor, normalmente no momento que ele está ganhando bônus. E que ele está ganhando um bom bônus, ele trocou o carro, ele colocou um terno de
500 fios lá, aquela coisa toda bonita. Falei, pô, eu quero ser vendedor. O relojão bacana. Então, ele fala, pô, eu quero ser vendedor, porque esse cara ganhou um bônus, ganhou 3, 4, 5, 10 salários a mais. Opa, esse é um momento importante, é um momento de celebrar. E o bônus é fundamental para que realmente esse camarada celebre tudo isso. Só que o cara esquece do outro lado, no dia de chuva, no avião que o cara perdeu, e no cliente que deixou ele esperando. Ele falou, pô, eu poderia estar dentro do escritório, naquela mesinha bonitinha, a foto da família aqui no cantinho, só mandando meus e-mails. Não funciona assim. Então, eu acho que para você identificar o perfil do vendedor, ele tem que estar predisposto a abrir mão de um monte de coisa e predisposto a fazer um monte de coisa lá fora que ele não tem controle. Eu falo que o vendedor, ele é um empreendedor, né? Primeiramente, ele é um cara empreendedor, porque se ele não fizer a roda girar, esse cara não vai trazer resultado, não vai trazer receita, não vai... É o eu SA. Eu me lembro de uma época, há muitos anos atrás, lógico, longe de falar de mim, mas para tentar fazer uma analogia, né? Que eu chegava a pegar a mesma tripulação no avião na ida e na volta. Né? Isso já aconteceu várias vezes. Né? De eu pegar um pessoal indo para Porto Alegre no dia seguinte eu estou voltando junto com eles. De eu pegar o pessoal para os Estados Unidos, 2 dias depois eu voltar dos Estados Unidos junto com eles. Que a depender do voo nacional, normalmente o cara tem... no voo nacional o cara tem uma noite de descanso, e no voo internacional ele tem 36 horas, um dia e meio de descanso, entendeu? Então, assim, isso já aconteceu muitas vezes, e isso é fruto do quê? Da intensidade que a gente coloca, Tiago. Outro artigo que eu escrevi há um tempo atrás, sobre a importância da intensidade de campo. Você não vai ter resultado se a sua intensidade não for alta. E quando eu chamo de intensidade, de e-mails que você manda, é o número de ligações que você tenta fazer, o número de WhatsApps que você tenta contactar, o número de pessoas numa reunião que você tenta abraçar e conhecer e trocar cartão. Então, a intensidade ela está ligada diretamente ao que vai vir meses depois. E esse exemplo que eu falei da tripulação do avião, intensidade é que você está trabalhando no nível você está trabalhando no nível da companhia aérea que está te prestando um serviço. Você está quase na escala do cara, entendeu? E essa era uma leitura que eu tive durante muitos anos, que foi muito feliz. Uma segunda leitura que eu fiz ao longo dos anos também, quem não é visto não é lembrado. Tem, acho que bem esse ditado, acho que você já ouviu alguma. Sim. Quem não é visto, nós temos que lembrar isso, né? Então, como que a gente se faz lembrar? A gente tem que ser visto. A gente tem que ser visto. Então, eu cheguei a atender empresas aqui no Brasil que tinham 8 regionais. E eu tinha um compromisso de cobrir as 8 regionais toda semana. Ora, a semana só tem 5 dias. Como que eu vou cobrir 8 regionais? Eu trabalho com uma equipe de 2 gerentes comigo. Nós nos dividíamos toda segunda-feira. Um cobria 2, outro outro cobria mais 3, e assim nós garantimos que nós estávamos presentes dentro desse cliente todos os dias da semana. Isso é um trabalho de farmer importantíssimo. Criar relacionamento, estar dentro do cliente, a resposta, tudo isso é fundamental. Eu percebo a nossa internet falhando um pouco, acho que está ok? Ela tá meio cortando, mas a mensagem está sendo passada. Que bom. Edu, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente já está caminhando aí para o nosso... O papo foi bacana aqui, caberia mais tempo aqui para a gente falar, né? Nesse momento de pandemia, onde as empresas estão fazendo essa migração para o home office, você acha que, na minha opinião, aí Thiago falando, eu vejo como um momento de autorresponsabilidade.
Então, os profissionais eles vão ter que se autogerir. A questão que você falou lá atrás, da autogestão, da disciplina, da autogestão, porque agora eu acho que a tendência é parar com essa questão do espaço físico e falar, amigo, vai lá para tua casa, monte o seu plano e me traga o resultado. Você acha que o brasileiro está preparado? Olha que pergunta difícil. Você acha que o brasileiro está preparado para lidar com isso, ou a gente vai comer ainda quilos de sal aí para conseguir mudar essa cultura organizacional? É um momento inusitado para todos nós, né? Acho que é um momento nunca vivido antes. Quando que a gente poderia imaginar que nós seríamos cerceados da nossa mobilidade e que as preocupações que a gente está enfrentando seriam tão sérias como a gente tem acompanhado? Eu acho que é um aprendizado. Eu escrevi um artigo muito interessante recentemente. O nome desse artigo é ACDC, antes do corona. E eu relato coisas importantes ali de comportamento e de ferramenta que vão trazer, sem dúvida, uma mudança muito forte no nosso dia a dia a partir de agora. Eu acho que na questão corporativa não tem como, né? Na questão corporativa está comprovada a eficácia do home office para muitas e muitas atividades. Então, você tem muitas grandes empresas hoje, corporativas gigantescas, às vezes com 500, 1.000, 1.500 pessoas, sendo que 80% delas teriam um rendimento muito maior se trabalhassem remotamente. Então, acho que a tecnologia vai ajudar cada vez mais. Acho que esse comportamento é um fato, vai de fato transformar tudo isso. Fazendo um paralelo para a área de negócios, para a área eu acho que vai exigir sim dos profissionais de vendas uma mudança muito forte na forma de tratar o cliente, de conduzir as oportunidades e na forma de aprofundar na tratativa dessas oportunidades. Sem sombra de dúvida, a tecnologia está presente, ela já é uma ferramenta viável, mas ela vai ter que ser mais aplicada agora. Te dando um exemplo muito claro, você não precisa pegar o avião para falar com o teu cliente em Belém ou talvez em Porto Alegre amanhã, como eu fiz durante muitos anos e como muitos fazem nos dias de hoje. Então, quer dizer, você tem por eficácia condição de fazer uma boa chamada de vídeo, você tem por eficácia uma boa chamada telefônica e você consegue adiantar muitas das situações que você dependia de uma viagem para fazer. Perfeito. Eu vejo assim também. Mas as pessoas elas vão ter que acostumar, né? Porque tem muita gente que gosta do cantinho ali dentro da sala, né, Edu? As pessoas vão ter que acostumar. É aquilo que eu falei do perfil, Tiago. A minha mesa, o ar-condicionado, pode abrir mão de algumas coisas que são importantes, né? O cara comercial, ele tem uma ferramenta que é fundamental para ele conquistar os objetivos que ele tem dentro de cada cliente. Uma das ferramentas é, principalmente, a ferramenta de relacionamento comercial. Então, você sim que fazer relacionamento, é importante sim ir visitar o teu cliente, é importante sim promover uma confraternização, um almoço, um happy hour com a equipe. Tudo isso continua sendo importante, mas não vai ser na intensidade que costumava ser até 2 meses atrás. Você vai ter que buscar alternativas, continuar encantando o teu cliente, sem estar na presença dele, talvez todas as semanas. Perfeito, excelente. Pessoal, estive aqui com Eduardo Stefano, foi um prazer conversar contigo, Edu, é uma honra, sabe que você é um cara que eu admiro muito, um executivo que liderou, não é fácil, imagino que não deva ser fácil, liderar uma empresa do tamanho da Motorola, né, com várias frentes,
com vários projetos, vários desafios e que conduziu de uma maneira tão magistral. Então, parabéns. E pessoal, curtam entrem na página do Eduardo. Vou deixar o link também do site dele. Ele posta vários artigos ali. Eu tô acompanhando também, Edu. Bem interessantes. Eu acho que aprender, ser uma esponja de informação e de conhecimento é o que faz com que a gente abra a cabeça e vá buscando alternativas, vá vendo opções. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Thiago. Eu agradeço o convite. Fiquei muito feliz de trocar essa ideia contigo na Padoca Digital e estou à disposição para a gente continuar falando de vários temas e foi muito bom revê-lo. Tamo junto, meu amigo. Obrigado. Pessoal, grande abraço e até a próxima. Abraço.